Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Amada família, hoje na primeira leitura nós encontramos o profeta Jeremias, esse desabafo do profeta Jeremias. Se lembrarmos daquilo que foi escrito aqui nesta passagem, quem tem aí em mãos, né? É o próprio profeta Jeremias, ele fazendo um desabafo a Deus. Ele não estava murmurando com o outro, não estava falando com outra pessoa, né? Chorando as pitangas com o outro, mas chorando com Deus, com aquele que poderia de fato dar segurança para o seu coração. Se lembrarmos da vida do profeta Jeremias e como ele nasceu, ele foi suscitado num momento de muita turbulência em Jerusalém. Deus deu esse dom de profecia para Jeremias no momento em que a própria Jerusalém estava não seguindo os caminhos de Deus, estava seguindo seus próprios caminhos. Então Jeremias ele é chamado daquele profeta que anuncia a destruição de Jerusalém, que de fato aconteceu. Então Jeremias foi aquele que alertava o povo qual caminho deveria seguir, que eles estavam no caminho errado. Então era aquela pessoa que falava: vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. E por conta disso, muita gente se afastou dele, muita gente se afastou de Jeremias. Ele perdeu amigos, ele perdeu os familiares, ninguém da cidade gostava dele, porque o povo estava totalmente imerso no pecado e não escutavam mais a voz de Deus. Mas o próprio Jeremias diz isso, né? Ele já estava farto disso, já não conseguia mais essa situação que ele estava passando. Tornei-me alvo de irrisão o dia inteiro, todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade, invocando as calamidades. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. O profeta Jeremias aqui está fazendo seu desabafo a Deus, está falando a solidão que ele estava passando, mas uma solidão que ele escolheu passar, porque em seu coração ardia um fogo, ardia um amor grandioso a Deus. Ele não conseguiria não falar, não profetizar. Ele não conseguiria, porque em seu coração ardia um amor grandioso por Deus. Apesar daquilo que ele sofria, da solidão, das pessoas que se afastaram dele, ele não conseguia parar de anunciar a palavra de Deus, não conseguia parar de profetizar aquilo que iria acontecer. E de fato aconteceu, né? O povo, final da história, né? Resumo da história: o povo não escutou Deus, não escutou Jeremias, Deus através da palavra de Jeremias, e Jerusalém foi destruída, foi pilhada pelos babilônios, né? Foi totalmente destruída. O
templo de Jerusalém foi todo destruído, o povo foi todo tomado em cativeiro para a Babilônia, né? Foi naquele período ali. E Jeremias foi aquele que sofreu bastante, né? Ele sofreu muito na carne, tendo que profetizar para esse povo de cabeça dura e de coração duro. Mas o que nós podemos tirar disso, meus irmãos, é que às vezes pode acontecer conosco também. A palavra de Deus, a verdade, ela atrai muito através da sua beleza, né? Porque a verdade, existe uma beleza na verdade, isso atrai. Mas muitas pessoas também ainda não aceitam Jesus. Muitas pessoas ainda não querem estar com Cristo. Muitas pessoas, talvez, enfim, por diversos motivos, não querem aceitar o Cristo. E às vezes somos, assim como Jeremias, somos alvo de chacota. Às vezes até dentro da nossa casa, né? Na nossa família, grupos de amigos que se afastam só porque você está na igreja, só porque você reza, você tem uma vida de oração, fazem piada disso. Rato de sacristia, né? Tem os famosos insultos, né? Rato de sacristia, não sei o quê. Criar uma casa lá na paróquia lá para você logo, só porque vem um domingo na igreja, só porque reza seu terço. Beato da igreja, beato de igreja. E é isso que acontece quando nós, de fato, temos uma vida inteira entregue ao Senhor. A gente não deve ligar para aquilo que o mundo diz. Devemos estar com o nosso coração em sincronia com o coração de Cristo, em conformidade com o coração de Deus, com a vontade de Deus, com aquilo que é a nossa salvação. Devemos escolher a nossa salvação a todo dia. E é isso o que o Evangelho de hoje também nos apresenta. Hoje, Pedro, aquele que, se lembrarmos bem, no domingo passado, foi aquele que primeiramente professou a fé em Cristo. Aquele que disse: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aquele mesmo Pedro, mas a diferença é que Pedro, no domingo passado, ele estava movido pelo Espírito Santo. Ele estava movido pelo Espírito Santo. E hoje, ele diz... É engraçado, né? Jesus estava preparando todos os seus discípulos, né, para aquilo que iria acontecer, estava profetizando já aquilo que iria acontecer, que ele iria para Jerusalém, iria sofrer nas mãos dos anciãos, dos mestres da lei, iria sofrer, iria padecer, iria morrer e iria ressuscitar. Falou tudo isso, profetizou para os seus discípulos, tudo isso. Mas quando aconteceu, o que aconteceu com os discípulos, ficaram desesperados. Parece que não escutaram, entrou no ouvido e saiu pelo outro, aquilo que Jesus profetizou para eles, que ele iria ressuscitar. Eles ficaram presos na morte de Cristo, ficaram desesperados através da morte de Cristo. Mas aqui é o Senhor preparando os seus discípulos, e Pedro sempre muito impulsivo. Pedro é sempre assim, né? Ele é um homem que amava muito Deus, né? Amava muito Jesus, ama muito Jesus. Porque no final da sua vida ele deu sua própria vida por amor a Cristo. Mas ele sempre foi muito impulsivo. E aqui ele diz, né? Ele chamou Jesus num canto, diz aqui o Evangelho, né? Chamou Jesus à parte. Ou seja, vem aqui Jesus no cantinho, falar uma coisa para o Senhor. Imagine Pedro, tão impulsivo que teve a coragem, a audácia de fazer isso com Cristo, né? Chamou Jesus no cantinho e falou que Deus não permita que isso não aconteça. Repreendeu Jesus. Pedro repreendendo Jesus. Chega a ser cômico, né? Mas era um amor que Pedro tinha por Jesus, mas só que ele não estava pensando as coisas de Deus, né? Nesse momento ele estava pensando como os homens. Ele estava pensando no seu coração humano. Ele estava pensando com a sua humanidade, não estava pensando com os planos de Deus, aquilo que iria acontecer, aquele sofrimento que Jesus passaria, mas que no final ele sairia vitorioso. Ele ressuscitaria e abriria as portas para todos nós, para também entrarmos nessa vida de eternidade. Pedro não estava pensando nisso, estava pensando no seu coração humano, naquilo que mas Jesus repreende Pedro bem energicamente, né? Vai para longe, Satanás. Tu não pensas, lembrando que é aquele mesmo Pedro, no domingo passado, que o primeiro que professou Jesus como Messias. Movido pelo Espírito Santo, professou Jesus como Messias. É hoje o Pedro que deixa o seu coração falar mais alto, a sua humanidade falar mais alto, e não pensa as coisas, os planos de Deus, não tem o seu coração em sincronia com o coração, com os planos de Jesus Cristo.
Amados irmãos, o Senhor nos diz assim: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É isso que nós teremos, é isso que nós temos de fato. Pedro queria fugir da cruz e não queria o sofrimento, queria só a ressurreição. E é isso que a humanidade hoje pensa. A humanidade quer uma satisfação desenfreada. É isso que o mundo prega hoje, uma satisfação desenfreada que nunca conseguirão, porque todos nós passamos por dificuldades. Isso é um fato, todos nós passamos sem tirar nem pôr, né? Todos nós passamos por dificuldades, todos nós temos problemas, todos nós temos cruzes para carregar, todos nós temos. Não é só porque escutamos ali fora: pare de sofrer, né? Pare de sofrer, né? Você não terá mais sofrimento, que os sofrimentos vão deixar de existir, eles existirão. E aí que está a cabeça desse mundo, né? A inconformidade das pessoas deste mundo, né? Que não conseguem entender isso, que é só satisfação nessa terra, que é só satisfação, mas quando vem o problema, aí dá ruim, né? Aí dá ruim, aí cria um monte de doença, né? E fica ruim, né? Enfim, acontece um monte de coisa e não consegue conformar seu coração que aqui nessa vida teremos sofrimento. Esse é um fato. Esse Jesus está aqui, ó, falando assim, está falando para cada um de nós. Ele não está nos enganando. Nós que somos cristãos, nós que estamos na igreja todo domingo, rezamos o nosso texto, temos as nossas devoções, nós teremos também dificuldades. Mas a diferença, meus irmãos, a diferença é que as cruzes que nós carregamos, nas cruzes que carregamos, nós não estaremos sozinhos. Nunca estaremos sozinhos. Nunca estaremos sozinhos, porque temos o próprio Cristo ao nosso lado. Temos a sua Santíssima Mãe, Nossa Senhora. Lá no alto da cruz do seu sofrimento, Jesus nos deu Nossa Senhora. Lá no alto da cruz ele falou: mãe, eis aí, mulher, eis aí o teu filho, os teus filhos. Cada um de nós, lá no alto da cruz do seu sofrimento, no auge do seu sofrimento, ele lembrou de cada um de nós em particular, de cada um de nós, daquilo que você está passando, de você, de cada um de nós em particular. Em vez de a gente falar assim, né, o mundo inteiro, é muito abstrato, mas o Senhor, ele, ali naquele momento, ele estava pensando em cada um de nós, daqueles que já tinham nascido, daqueles que iriam nascer posteriormente, cada um de nós. E ele nos deu a sua mãe, e a última missão que Jesus deu para Maria, para cuidar de cada um de nós, assim como ela foi uma boa mãe para ele, ela é uma boa mãe para cada um de nós. E devemos, nas nossas cruzes, nos nossos sofrimentos que passamos, devemos pedir a intercessão de Nossa Senhora, Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima, que foi nos dada por Cristo. Ela que foi a mãe de Jesus, a mãe de Deus, ela também é a nossa mãe e nos ama, está conosco até na cruz, assim como ela estava de pé, firme, na cruz de Cristo, ela também está nos nossos sofrimentos. Maria também está nos nossos sofrimentos, ela está conosco, nos apoiando. Jesus, Maria, todos os santos anjos, todos os santos estão ao nosso lado. Nós nunca estaremos sozinhos. Aquele que pensa que na dificuldade você está sozinho, que Deus não te ama, que Deus não me quer, por que isso, né? Porque eu estou passando por isso, né? Eu não sei por que, eu venho na igreja todo dia, eu ajudo com o meu dízimo, eu rezo o meu terço. O que está acontecendo isso comigo é porque Jesus está falando aqui, não está enganando ninguém. Teremos cruzes, mas Ele estará ao nosso lado. E não é qualquer pessoa, né? O Deus do impossível, Deus que tudo pode. Então não devemos perder a esperança. Aquele sofrimento que nós estamos passando, e a vida do cristão é essa, é o vida pascal, de paixão, morte e no final ressurreição. É sempre assim. Passamos por dificuldades, enfrentamos com Cristo, às vezes até morremos para nós mesmos, morremos em alguns pecados que carregamos, algumas vaidades, enfim, algumas autossuficiências,
Diversas coisas, às vezes morremos para nós mesmos, mas no final sempre ressuscitamos. No final sempre o dia vai brilhar. No final o Senhor saiu vitorioso. E é isso que Ele nos convida a também ter como alicerce da nossa fé. Essa promessa da ressurreição, essa promessa que sairemos também vitoriosos, mas se estivermos com Ele. Não carregar a cruz sozinho, não carregar a cruz sozinho, mas carregar a cruz com Cristo. É outro modo de ver a coisa, né? Outro modo de ver o sofrimento. É trazer aquela cruz que às vezes é um peso para mim, tornar aquilo salvação, assim como Jesus fez. Se você acha que Jesus não sofreu, Ele sofreu mesmo. Doeu, Ele chorou até sangue, né? Chorou sangue, doeu. Não foi algo assim, Ele não sentiu nada, Ele sentiu de fato na carne os seus sofrimentos, o peso dos nossos pecados, o peso da mão do algoz. Ele sofreu, Ele passou por tudo aquilo, mas Ele tinha certeza de que Ele ressuscitaria, e essa deve ser também a nossa certeza. Nós passamos por diversas dificuldades, o Padre não sabe o que você pode estar passando hoje. Pode ser diversas coisas, pode ser um problema familiar, um problema de saúde, algo financeiro, um problema no trabalho, enfim, diversas coisas que nós poderíamos estar passando agora no momento. Mas o que o Senhor está alertando aqui hoje, está avisando, está chacoalhando a nossa cabeça, é de que eu estou do seu lado, não desanime, fique firme, uma hora isso vai passar, uma hora isso passará. Às vezes nossa retribuição não será aqui na terra, às vezes a gente não pode receber aquela mãozinha assim nas nossas costas, mas sabemos que o Senhor, Ele promete e Ele cumpre. Sabemos que a nossa retribuição completa, a nossa felicidade completa estará lá no céu. Então devemos cuidar da nossa alma, cuidar da nossa salvação, buscar a nossa salvação, buscar uma vida de interioridade com Cristo, buscar o sacramento da confissão. Padre, já tenho 50 anos que eu me confesso, tenho 40 anos, 1 ano que eu me confesso. Mas a igreja fala que é só pelo menos 1 ano, né? Mas pelo menos 1 ano. Não quer dizer que é regra para todo mundo, né? É pelo menos 1 ano, até porque eu bato palma para quem se confessa uma vez por ano, porque para se lembrar de todos os pecados que passou no ano, tem que ter uma memória de elefante, né? Meu Deus do céu, ou uma agenda de 500 páginas, né? Porque só numa semana já peca diversas vezes, né? Às vezes um julgamento, aquela fofoquinha que a gente faz com a vizinha, com a prima pelo telefone, com o amigo pelo telefone. Isso tudo já é pecado, não sei se vocês sabem, né? Mas tudo isso é pecado. Devemos confessar, devemos buscar o sacramento da confissão, porque este sacramento é onde nós voltamos com a intimidade com Deus, pelo menos uma vez por mês, é bom se confessar, bom voltar nessa intimidade com o Senhor. Ele durante a semana nos avisava sobre isso. Nós não sabemos que horas Ele virá, nós nunca saberemos em que momento Ele virá, mas o nosso coração deve estar preparado para quando Ele vir, não seja um momento de desespero. Quando o Senhor vir, não seja um momento de desespero. Tem que procurar a confissão agora, né? Não, chegou, acabou. Isso não pode deixar para amanhã, né? É o hoje que o Senhor nos dá. É o hoje que o Senhor nos dá para a nossa salvação. O hoje é o dia da salvação, não é o amanhã, né? É o hoje. A gente vai tratando como se fosse uma dieta, né? Estava falando isso, né? Tratando como uma dieta. Segunda-feira começa a dieta, né? E é a segunda-feira que vira outra segunda-feira, que vira outra segunda-feira, que vira outra segunda-feira, e você nunca toma vergonha na cara e nunca faz a dieta. Essa também, às vezes, podemos tratar assim a nossa vida espiritual. Amanhã eu me confesso, amanhã eu me torno uma pessoa melhor. Amanhã e amanhã nunca chega. E uma hora não teremos mais tempo. Vai chegar um momento em que não teremos mais tempo. O Senhor é misericordioso para conosco. Para cada um de nós, Ele é misericordioso. Ainda não chegou o momento da colheita. Ainda não chegou o momento que Ele vai separar o joio do trigo, que Ele vai puxar a rede com os peixes. Não chegou a hora. Está nos dando tempo, está nos alertando. Aqui o Pai está falando
É o Espírito Santo que está falando. É o próprio Deus que está falando para cada um de nós, né? Para mim também, para cada um de vocês. Para a nossa conversão, para buscarmos a nossa conversão. Buscarmos no dia de hoje sermos pessoas melhores. Buscarmos no dia de hoje a nossa vida de intimidade com Deus, nossa vida de oração. Amanhã eu começo. Não, hoje eu começo. Mude essa mentalidade para a vida de oração e também para a sua dieta. E também para a sua dieta. Hoje eu começo. Hoje eu começo. Devemos cuidar principalmente da nossa vida espiritual, da nossa alma, porque o nosso corpo uma hora passa, né? Devemos cuidar da melhor forma possível do nosso corpo, mas uma hora ele passa, sabemos bem. Uma hora o Senhor nos chamará e ele irá perecer, mas a nossa alma é eterna, a nossa alma ficará para sempre, e é dela que devemos cuidar com mais cuidado, até mais do que às vezes cuidamos do nosso corpo. Às vezes o coração palpita, né? Já busca logo o cardiologista. Dá uma dorzinha não sei aonde, já busca logo um especialista, né, naquela doença, né? Uma manchazinha na pele, já busca logo o dermatologista. Não deixa para amanhã, nunca deixa, né? Porque de fato devemos cuidar do nosso corpo. E isso de fato é justo. Mas às vezes não temos esta mesma rapidez para as coisas da nossa alma. Não temos a mesma rapidez, mas somos lerdos demais nas coisas relacionadas à nossa vida espiritual. Devemos buscar no dia de hoje. Pecou brutalmente, procura um padre, procura a sua confissão. Aqui na igreja nós temos segunda a sábado, não é desculpa para ninguém. Segunda a sábado nós temos confissão. De manhã e no momento de tarde também. Temos missa de hora em hora também durante a semana. Então procure um padre, né? Tenta fazer o seu exame de consciência. Ah, padre, já estou há muito tempo sem se confessar. Estou há anos sem se confessar. Então, faça o exame de consciência, né, na internet, aqueles que têm acesso à internet, né, tem vários, bota assim, exame de consciência lá no Google, né, vai aparecer diversos exames de consciência para te ajudar a você relembrar, né. Se você, padre, eu tenho memória ruim, né, anota os pecados no papelzinho, né, anota no papelzinho assim, escondido, para ninguém ver, né, pelo amor de Deus, para ninguém saber seus pecados. Aí depois você traz o papelzinho, né, lê os pecados que você anotou, depois joga fora o papel, rasga em 1000 partes, né, depois joga no lixo para ninguém ver. Confessa com o padre, mas é importante buscarmos a nossa vida de intimidade, voltarmos com a comunhão com Deus e também buscarmos o sacramento da Eucaristia, que é isso que nos dá força. É isso que nos dá força para carregarmos as nossas cruzes, carregarmos aquilo que nos pesa. Peçamos ao Espírito Santo essa graça, meus irmãos, essa graça de voltar na comunhão e de não negar a nossa cruz, não negar, mas aceitar e carregar junto com Cristo, junto com Jesus, e saber que o sofrimento não é eterno. O sofrimento é eterno só se a gente foi para o inferno, aí é sofrimento eterno, mas o sofrimento uma hora passa, uma hora passará, porque o Senhor é vitorioso, o Senhor foi vitorioso e é vitorioso sobre o pecado e sobre a morte. Contemos com a sua ajuda e peçamos ao Espírito Santo esta força de prosseguirmos junto com Jesus no Calvário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.